Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem para honra e glória do nosso Deus. E como é que tá o trabalho aí? Você tá avançando? Você tá se valendo desses vídeos para pensar um pouco em como a gente tem tratado o ministério infantil dentro das nossas igrejas? Eu espero sinceramente que esses vídeos estejam te ajudando a sei lá, te dar um norte de como você vai estruturar, montar e organizar o ministério infantil aí dentro da sua igreja. Aqui na igreja a gente está avançando, a gente está indo, né, na medida do possível. O ministério infantil que temos ainda não é o ministério infantil que queremos, então entre o que temos e o que queremos tem esse espaço aqui, né, no meio para ser percorrido. Mas eu estou muito otimista, esperançosa de que esses vídeos que eu gravo também para treinar a minha equipe aqui, não é só para treinar equipes lá fora. O objetivo primeiro é treinar o meu próprio pessoal aqui, que trabalha aqui no Ministério Infantil aqui da igreja e dos campos que a gente atua. E você que é o nosso convidado mais que especial é muito bem-vindo e eu espero que você esteja também olhando o ministério infantil que você tem, mas de olho no ministério infantil que você quer. O que temos e o que queremos. Há uma diferença muito grande, mas essa diferença vai ser sempre encurtada, assim, quando a gente começa a refletir sobre como a gente tem trabalhado, como a gente tem lidado. Você sabe que nessa temporada agora nós estamos falando diretamente para o coordenador pedagógico, mas isso não impede que você, professor, monitor, líder, pastor, pastora, assista esses vídeos, porque aí você já vai estar ciente do papel do coordenador e talvez você não é coordenador hoje, mas você vai poder ser coordenador amanhã, porque você vai desenvolver essas habilidades e essas competências para você exercer essa função aí na sua igreja. Eu espero que esse conteúdo que a gente está passando aqui possa te ajudar de alguma forma. Não é porque eu estou aqui em Brasília, na Betel, que eu não me importo com a obra, a sua obra, que é a obra de Deus lá em outro estado. Para mim, se eu puder ajudar, eu estou ajudando a obra de Deus e isso é importante. No vídeo de hoje, querido coordenador, você viu que a gente falou no vídeo de ontem, né? Sobre impulsionar o ministério da criança, né? O ministério que ela vai desenvolver na igreja, seja no louvor, na oração, na pregação, no evangelismo, em missões, ou se ele vai ser músico ou cantor. Observe os indícios, as indicações que essas crianças já te dão do que ela prefere e vai impulsionando. E no vídeo de hoje, continuando a falar sobre esse olhar que a gente tem que direcionar para a criança enquanto indivíduo. A gente não pode olhar a criança só coletivamente, a gente olha coletivamente quando a gente vai planejar e quando a gente confecciona recursos e tal. Porém, a criança ela é única, embora ela esteja aqui junto com todo mundo, ela é única e a gente tem que dar esse olhar individual para cada uma dessas crianças e perceber as necessidades e as alterações no comportamento dessas crianças. Um dia atrás aí, pouco tempo, esse ano mesmo, uma das professoras chegou para mim e falou assim: Nena, o fulano, ele tá assim, 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 eu não sei o que fazer com ele. E esse menino, ele, pensa um menino assim, amável, carinhoso, um menino prestativo, atento, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ele estava sempre atento ao mover, né, a administração da aula, super participativo. E de repente aconteceu que o menino virou outra coisa, ao contrário daquele outro, né, que chegou aqui aquela coisa e virou e ficou amável ali, convertido. Esse foi o contrário, estava tudo bem, desandou. E aí ela chegou para mim e falou: isso, isso, isso. Eu falei assim: eu já tinha percebido isso, vou conversar com a mãe. E aí quando eu fui conversar com a mãe, ela falou assim para mim: mas você percebeu
que ele mudou depois que mudou o professor? Aí eu, exatamente, ele mudou depois que mudou o professor. E em casa ele fala que quer a outra tia, porque aquela tia é boa também, mas ele preferia a outra tia porque ele gostava da aula da outra tia. Aí eu falei, e como é que eu ia lá, né, falar para outra tia isso, né? Eu falei assim, ele tá sentindo falta da tia anterior, porque a tia anterior isso. Então aqui vai um processo de conquista. E aí eu fui conversar com a criança, chamei, conversei, falei assim, não, tia Nena, é porque eu amava muitas aulas, eu gostava demais, agora é tudo diferente. Então, olha só, como a criança, mesmo estando ali em grupo, ela também se identifica com a maneira com que o professor vai passando a mensagem. Então você, coordenador, você tem que estar atento ao comportamento e à reação da criança em resposta àquele professor que está ali ministrando. Como que as crianças estão vendo essa ministração? Como que as crianças estão reagindo às ações desse professor? A turma está desmotivada? Se a turma estiver desmotivada, que tal você fazer uma rotatividade com o seu professor aí para ver se o problema está no professor? Coloca ele em outra classe para ver se, e traz um outro para a classe de cá, para ver se o problema é mesmo no professor, porque o professor, ele é um mestre, ele é alguém que inspira. Por isso que eu falo e eu volto a dizer, eu bato na mesma tecla e eu sou chata quanto a isso. Não coloque professores que não são capazes de inspirar crianças. Os professores, eles precisam estar escrito assim na testa dele, mestre. O mestre não é só aquele que ensina, o mestre é aquele que inspira. Eita, ficou bonito isso, né? Mas é verdade. Ensinar, vir aqui e passar um conteúdo é muito mais fácil do que você inspirar uma criança. Eu recebi recentemente um menino aqui na classe, e ele veio convidado por uma outra menina da classe, e ele chegou assim animado, né? E sentou aqui, e eu ministrando aqui naquele meu jeito, e todo mundo ali, e aí eu estava falando sobre o tamanho de Deus. Eles estavam falando o tamanho de Deus, que tamanho que Deus é, onde Deus está no universo, sabe? E a gente pensando e refletindo, falou assim, onde é que Deus está no universo? E a gente chegou à conclusão de que Deus não está no universo pelo tamanho dele, é o universo que está em Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. E eu fiz uma ilustração, eu falei, abra sua mão, e eles abriram a mão assim. Aí eu falei assim, imagina que a sua mão é a mão de Deus. E eles imaginaram que a mão deles era a mão de Deus. Eu falei, imagine que na palma da sua mão está o universo. É o universo que está em Deus, porque Deus é tão grande que o universo não contém Deus, né? O universo não contém Deus, o universo está contido em Deus. E esse menino olhou assim, aí ele passou a mão assim, aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, meu Deus, isso é tremendo. Olha, professora, eu me arrepiei, né? E aí depois eu conversando com a menina que tinha convidado ele, eu falei assim, é o fulano, para saber mais dele, né? Eu falei, e o fulano? Aí ela falou assim, tia, o fulano, ele era meu amigo lá da rua. E eu falei, como é que ele chegou até aqui? Ela falou assim, não, eu convidei ele para vir. Eu falei assim, olha, todo domingo a gente estuda a Bíblia lá na igreja. Vamos para a igreja estudar a Bíblia? Eu falei, você falou assim? Ela falou, falei. Aí depois eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque como é que uma criança convence outra criança de vir para a igreja falando que está vindo para a igreja para estudar a Bíblia? Que interesse é esse que criança tem? Talvez fale assim, lê Bíblia? Vocês leem a Bíblia? Eu falo assim, lá a gente tem um clubinho bíblico e a gente senta para estudar a Bíblia. Vamos? Ele veio.
parou de vir porque ela mudou e não vem mais com ele, né? Ela mudou da rua onde ela morava, mas isso ainda tá aqui na minha cabeça, sabe? Como assim, gente? Como que uma criança convida outra criança para vir para a igreja ler Bíblia e a criança vem e se arrepia, né? Porque são inspiradas. Só um professor inspirado pode inspirar uma criança. Quando vai para a parte da inspiração, já não é mais professor, já é mestre, sabe? E é por isso que eu bato na mesma tecla. O professor vai estudar, vai ler Bíblia, debruça sobre a palavra, gasta tempo de estudo, de comparação. Nina precisa disso, que exagero para ensinar a Bíblia para criancinha. Não, gente, para com isso. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Vai estudar hermenêutica, a interpretação da Bíblia, homilética. Vai estudar para que você possa inspirar essas crianças, porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu volto a falar. Talvez você fale assim, Nena, é difícil, na minha igreja não tem curso de teologia, é muito difícil. Por isso é que eu deixo aqui abaixo, na descrição do vídeo, sempre vai estar aí a indicação do curso da Universidade da Bíblia para você fazer, para você inspirar, para a criança não mudar o comportamento, não querer vir mais para a igreja, porque não se sente inspirado. Não sente isso assim, dessa água na boca que dá, desse arrepio que dá quando a gente começa a entrar nos textos bíblicos e meditar nessa palavra fantástica, redentora, salvadora, entendeu? Então, querido coordenador, fica de olho no seu professor, vê se ele está arrefecendo, trazendo um arrefecimento. Arrefecendo, nem sei se existe essa palavra, mas arrefecimento é aquela tristeza, aquele desânimo, aquela fraqueza. E às vezes as crianças só estão recebendo do professor isso, não está recebendo uma inspiração de uau, que Deus grande! Deus não está no universo, o universo está em Deus. Então assim, o suspiro que eles dão, sim, que você fala, meu Deus, eles estão recebendo. Isso é gratificante. Mas como você vai fazer isso se você não sabe Bíblia? Você só sabe historinhas de Jacó, de José, de Samuel. Por que você não estuda? Então, vai lá, coordenador, instrui, indica, reforça lá o convite, sabe? Ou a intimação para esses professores estudarem. Aqui na igreja, todos os professores fazem o curso de teologia, os que já não têm estão fazendo, justamente por isso, para oferecer o melhor para a criança. E a criança, ela percebe quando o professor que está aqui domina o assunto que está passando para ela. As crianças de hoje não são mais iguais as de antigamente, não, elas estão muito espertas, muito inteligentes. Então, eu deixo a dica aí, coordenador, se as crianças estão perdendo o interesse, talvez o problema esteja lá com o professor que não está sendo fonte de inspiração. Faz um rodízio aí com ele, muda ele de classe para fazer o teste, porque se isso acontecer onde ele estiver passando, porque tem aquela música, por onde eu passo eu deixo meu rastro, eu sou filhinho de papai. Pois é, que rastro é esse que esse professor está deixando? Um rastro de inspiração ou um rastro de desânimo? Né? A turma dele está se evadindo, está todo mundo saindo, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Então fica de olho nisso, tá bom? O objetivo principal da gente trazer criança para cá é para alimentar essa criança espiritualmente. Então a gente tem que colocar professor capacitado. Aqui na minha igreja a gente tem um curso de teologia próprio daqui, mas se você não tem um curso de teologia aí, pode confiar nesse que eu estou te indicando, tá bom? Porque é a melhor escolha que você pode fazer. Eu agradeço muito a sua participação aqui no vídeo de hoje. Não descuida disso, dê atenção para isso daí, porque isso pode fazer toda a diferença. Você vê que são detalhes, né? Mínimos detalhes que a gente não percebe, que está sendo o causador do problema, e a gente precisa estar atento e cortar o mal pela raiz e seguir em frente. Que Deus abençoe você.
Ó, conversa comigo lá no WhatsApp, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa o seu comentário aí. Você já tem um curso de teologia? Não tem não? E não tem por quê? Falta de oportunidade? Falta de renda, de verba? Conheça aí o curso da Universidade da Bíblia que você vai se surpreender. Um curso maravilhoso de acesso fácil, tá bom? Deus abençoe você, fica na paz e até amanhã. Já tô indo. Tchau!